Capítulo 09. Momento de mudança. Estamos neste momento planetário no estado da mudança em completude, nos movimentando de estados para estados. Muitos não percebem por talvez não possuírem a percepção, outros estão muito cheios de si para ver, e nós, a parte consciente, estamos fazendo a mudança com o necessário auxílio das forças ocultas, as quais nos direcionam à liberdade. As dimensões superiores trabalharam incansavelmente para que o hoje alinhasse com o objetivo de sermos o nosso necessário. As forças que permeiam nosso planeta neste instante da existência, estão mudando intimamente tudo neste mundo, estão desatando cada corrente mental que ainda persiste em permanecer aprisionando cada qual que seja. Mas pensar que tudo isso é trabalho e responsabilidade das tais forças, é de tal ingenuidade que, tendo consciência da realidade, fazemo-nos a força ou as forças necessárias. Pois que assim sendo, realidade é que, nosso comportamento perante o operacional de nossas forças, é o que nos transborda ao imperativo de concordância de nos libertarmos. A responsabilidade de mudança é nossa. Tome a responsabilidade que é sua para si mesmo, da forma que desejar. O trabalho em sua forma é seu, e você é o seu poder necessário para o deslocamento da realidade que está por vir, a qualquer momento dentro de você. Dentro de cada fibra de seu ser existe sempre mais, o quanto mais puder imaginar, seu ser é tudo o que ele sabe em si que é. Tanto me foi dito, e tão pouco posso falar. Procure as respostas para suas perguntas. Poderia te dizer tudo o que não irá entender, mas está na sua própria forma a compreensão exata para o que seu ser necessita, na forma de sua procura. Podendo considerar mais nesse momento, diria eu que a melhor forma para mudarmos a realidade por completo, seria encarando cada qual sua realidade como ser individual e responsável por fazer a mudança necessária em si mesmo, sem esperar a mudança no mundo. É assim que se muda. Então mude enquanto há tempo, mude enquanto possui as possibilidades para tal feito, pois a hora está chegando e mais próxima do que parece. Capítulo 10. Falando mais de mim. Quando toquei meus pequeninos pés nesta terra eu sabia a verdade, tão fulgurosamente estampada em tudo, tão gritante que despertava a todo momento a necessidade de tanger tudo com minhas pequeninas mãos. Eu brincava com o fato das mensagens do cosmos serem tão sublimemente presentes, pensava tanto no fato de em minhas projeções astrais na época da primeira infância poder voar, que desde então eu nunca tive dúvida do meu superpoder. Eu lembro que em cada linha de meu início de vida, tudo era em relação a mim. Impressionantemente meu ego nunca me consumiu. Sei bem o quanto foi perturbante no decorrer do tempo, as experiências vividas em meu interior, o trauma emocional por motivos futilmente alheios, os quadros de autismo e a depressão que se apresentou antes da primeira década. Não foi tão difícil assim passar por tais experiências. Para dizer a verdade, tudo foi uma questão de saber que podia continuar acreditando em minha capacidade de mudar tudo. Eu era assim, e continuo sendo. Minha adolescência decorreu como a de qualquer jovem, mas as perturbações continuaram, mesmo que de forma sutil. O que nunca esqueci foi a forma que minha infância se apresentou, tão especial na minha forma de concepção. Esquecendo minha adolescência e início de juventude que nada tiveram de realmente substancial, me foco na transição do início dos 20 anos, onde a situação complicou pelo alto consumo de álcool e outras mais substâncias psicoativas, que destroçaram minha mente a despindo de forma que os contatos espirituais se tornaram altamente lúcidos. Daí pra frente os contatos foram estabelecidos com seres de diversas realidades, sempre de forma a manter sempre a dúvida do que ocorria, para um específico de meu aprendizado. Me limito a expressar tais experiências, pois este fator não faz diferença alguma para o trabalho, e digo que a surrealidade que vivi foi o que me garante o firmamento necessário para mim mesmo, sendo algo de meu individual. Hoje eu descubro a cada dia o que determino saber, e meu foco é o fator que me permite hoje vivenciar o período do salto de transição de forma mais lúcida que a maioria, mas ainda não da forma que deve ser. Mas estamos trabalhando para que isso ocorra de forma mais lúcida possível a cada dia. Capítulo 11. Extensões de nossas
mentes. Tecnologias às mãos extensionando nosso ato mental, produzindo nossas ideias, fora de nós mesmos e aumentando imensamente nosso campo de ação no fator do ato coerente ao devido modo de utilização. Ferramentas sendo utilizadas por nossas mentes, técnica mental imensificada, atualizações em nossos sistemas, campo de ação expandindo, aos poucos tudo se estabilizando para o preparo do novo estágio de inserção da informação. Com o aumento da técnica mental, como já foi dito antes em questões anteriormente pré-postas, nós hoje estamos presenciando atualmente o desenvolvimento imensamente quantificado da técnica de inserção das informações e expressões físicas do espírito. Os aparatos tecnológicos da técnica lógica, em conjunto das fibras etéreas, estão sendo desenvolvidos cada vez mais sutilizados, para prover certa expansão das consciências que os utilizam de forma responsável. É tão amargamente inconsciente a utilização que a maioria das pessoas fazem destes aparatos tecnológicos, que passa-se a tornar ridícula a forma em que estão assim, gerenciando, uma tecnologia que para alguns torna-se sem direito de a usufruírem. Portanto, tamanho de inconsciência e obsessão destes irmãos que ainda persistem por motivos futilmente banais, em viver no lodo de suas almas, assim manchando aquilo que poderia ser considerado bom e incompleto. Voltando ao foco tecnológico, nós devemos considerar novas formas de nos expressar mediante a possibilidades novas que os tais novos instrumentos estão nos possibilitando. Criar é a opção, na arte ou qualquer conceito filosófico que seja. Façamos destes instrumentos, reais extensões de nossas mentes e nos determinemos a criar novas possibilidades dentre tudo na expressão criativa que possível seja, na possibilidade que é infinita. Então, com essas considerações, deixando que a correção está nas possibilidades de construção de um novo universo criativo, utilizando assim os novos aparatos tecnológicos que possuímos nestes tempos, os tornando cada vez mais benéficos em propósito de utilização, fazendo desta forma real nova forma, se inserindo na rede, de forma responsável e segura. Capítulo 12. Quando o vento no mento, contemplando a ventania, no momento é vendaval, quando se atemporaliza, de instante é temporal. As fusões e refusões mentais são intensamente profusadas em complexos impulsos, sísmico-neurais. Impulsos descontroladamente centro-descentralizados, refusadamente imensa loucura na criação fractal. O que de real é a mente, talvez nunca saberemos ao certo, pois que é uma força dentro da força, que consome forças gerando forças profusadas. Um dia entenderemos que o entendimento é uma das refusões da mente, que é como o vento que sempre muda, montante desmontante remontando a todo contínuo instante. Neste instante já se perde entre os desfluxos e fluxos, que a todo instante se descentralizam pela forma natural da tangência que se estabelece. A força da loucura, tão criadora em suas possibilidades de utilização, concebendo a cada instante mais novas formas reformulando sempre, geram cada vez mais próximo o alcance a loucura desejada a qual o ser tanto almejar. Realmente a mente é o caminho da loucura, que esquizofreniza mais com o passar refusivo, que sempre mais se aprofunda, e é assim, em momentos críticos que as emoções nos salvam dando o equilíbrio necessário. As emoções são as forças que equilibram o mental nos tirando de nossos eus pensantes, nos equilibram na conexão emotiva da união e nos apaziguando o ser. Assim como já foi dito antes também, esses são conceitos parte do contexto do se fusionando em completude, e fugindo da tragédia mental que levaria à real loucura descontrolada. Que agora haja o entendimento de que todo fluxo aprofundado é loucura, no conceito da perda do si no fluxo específico, quando o ego perde controle total e não mais escolhe o percorrer que convém ao desejo puro e sincero do ser. O ser deve entender sobre si, nos conjuntos de todos os entendimentos de sua individualidade e formação, deve se orientar cada vez mais, para que nenhum fluxo o arraste sem sua permissão. Que assim se faça o vento mental, uma forma de limpeza da mesma, e não mais de forma a forma de descontrole.